Oi, seja bem-vinda a mais um episódio Papo de Irmãs. Hoje o nosso papo vai ser sensível, algo presente na vida de todas as famílias, a educação dos filhos na era digital. Não é uma conversa contra a tecnologia, mesmo porque ela está na vida de todo mundo, né? É mais para falar sobre a educação, como trabalhar com isso tudo no nosso dia a dia. Nós somos mães, tias, educadoras e vivemos nesse desafio diariamente, né? As telas estão dentro da nossa casa, dentro da escola, então em todos os lugares. E é muito difícil ficar sem elas, né? Então eu quero começar fazendo uma pergunta. Você já se sentiu culpada por deixar seu filho mais tempo na tela do que gostaria? Isso é muito comum, né? Porque a gente promete, hoje não vai ter tela, hoje a criança não vai ter acesso, mas passam uns minutos e a gente acaba cedendo o acesso à criança a essa informação. E junto com isso vem o julgamento, né? Porque daí você se culpa porque deixou a criança aí, ao mesmo tempo você quer deixá-la, então fica aquela... Parece que a gente não sabe educar o filho, né? O que fazer, né? Exatamente. Que eles toda hora só querem ficar no celular, no computador, né? Daí é complicado, aí tu não deixa, daí tem uma mãe chata. Exato. E por isso, no episódio de hoje, a gente não vai falar sobre culpa. Falaremos sobre informação, diálogo e escolhas que são possíveis dentro da realidade de cada família. E para enriquecer essa conversa, convidamos alguém que vive essa educação de perto, que escuta as famílias, escolas e as crianças todos os dias. E a nossa convidada de hoje, então, é a Luciane. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada. A Lu, então, é educadora. Ela acompanha de perto os desafios da infância e da juventude e nos ajuda a olhar para a tecnologia não como uma vilã, mas como uma ferramenta quando bem orientada. Muito bem, então pegue o seu café, nesse caso estamos de água hoje. Vem com a gente. Vamos lá, para mais um episódio. Saúde. Então, nosso primeiro bloco é gerações e tecnologia. As crianças e os jovens de hoje já nasceram em um mundo conectado, muito diferente da nossa época, né? Com certeza. Como essa diferença de geração impacta a forma de aprender e de se relacionar dentro da família e na escola? Quero começar dizendo que é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, especialmente para falar desse assunto que é tão presente no nosso dia a dia, na nossa vida, né? O Cortella tem uma frase baseada lá na Escola da Ponte, em Portugal, que diz que nós temos hoje uma escola do século XIX, professores do século XX, tentando formar adolescentes, crianças, jovens do século XXI. O que a gente vê aqui é uma relação de 3 gerações com contextos completamente diferentes, que enxergam o mundo e entendem o mundo de formas totalmente diferentes. Então pensar essa relação das 3 gerações é um grande desafio. Em primeiro lugar, porque eu entendo que sempre foi, não é só agora, sempre foi. Quantas vezes a gente ouviu dos nossos pais críticas sobre a música que a gente ouvia, a roupa que a gente vestia, a forma que a gente se comportava, porque era totalmente diferente da forma como eles foram criados, educados e como eles entendiam o mundo. Imagina agora que é tão diferente, inclusive, daquilo que a gente vivenciou, né? Então, eu entendo que olhar para esse contexto é importante, compreender-se nesse contexto é muito, muito, muito importante, mas em especial, a melhor forma de a gente entender essas 3 gerações é o diálogo. É o olhar para si, olhar para o outro, entender essas diferentes formas de ver e de compreender o mundo, mas em especial, olhar e entender que o que a gente faz não é mais certo do que se faz hoje. Ou que o que se faz hoje é mais certo do que se fazia na época em que nós éramos adolescentes, ou que os nossos pais eram adolescentes, avós. É importante que a gente olhe que cada geração vem de um contexto diferente, de acordo com a época, o tempo e a forma como foram educados, e que cada geração, dentro da sua perspectiva, tem o seu jeito de agir. Então, o diálogo é a peça-chave para que a gente consiga lidar com essas diferenças e conviver de uma forma amistosa, vamos dizer. O que não quer dizer que não vai haver conflitos, eventualmente, especialmente na forma de encarar o mundo, de entender o mundo e de pensar educação e formação. Bacana. Muito bem, agora entraremos no bloco sobre limites e aprendizagem. Então, muitos pais se perguntam sobre o uso excessivo das telas e o que isso pode prejudicar no aprendizado, né?
O que a educação na era digital nos ensina sobre limites, qualidade do tempo online e a importância de ter esse equilíbrio entre a tecnologia, o uso dela para estudo e a convivência familiar? Tem um sociólogo francês, Pierre Levy, ele fala que o digital veio para inovar. E veio mesmo, ele é muito mais atrativo hoje do que qualquer outra ferramenta que a gente use, né? A televisão, o celular, o tablet, o computador. Então ele diz que o digital veio para inovar e veio para auxiliar na formação, na educação, no aprendizado. O que não pode é esquecer que, apesar do digital, nós precisamos das relações humanas. Nós precisamos do olho no olho, nós precisamos do afeto, do cheiro, do contato. Isso é humano, né? Isso faz parte da nossa essência, de quem nós somos. Então, o digital ele é uma boa ferramenta quando usado com cuidado, com equilíbrio, com esse olhar de que é uma ferramenta, de que apesar de ser muito divertido, de trazer muitos benefícios para o conhecimento, para a pesquisa, para o estudo, ele é uma ferramenta que deve ser usada com muita cautela também, né? Porque apesar de ser tão atrativo e apesar de ser tão legal e a gente perder tanto tempo nesse uso e ele fazer com que a gente se sinta cada vez mais atraído pelo seu uso, o uso excessivo traz muitos malefícios para a questão física, para a questão emocional, para a questão psicológica, e os resultados estão aí, né? Cada vez mais a questão das terapias, da busca por auxílio emocional, da busca por auxílio psicológico, cada vez mais cedo, crianças e adolescentes precisando buscar, porque apesar da ferramenta ser para uso pedagógico, a gente acaba usando ela em todos os momentos, né? Para diversão, para ouvir música, mas aí a gente pega o celular para dar uma pesquisada e aí a gente já está na rede social e já está abrindo. Então, esse uso excessivo, ele não é saudável. Com o tanto que a gente veja o digital, com o tanto que a gente veja essa ferramenta como uso pedagógico e que vem para atribuir muitos conhecimentos e que a gente aprenda a fazer um limite e autocontrole, porque às vezes é muito mais autocontrole do que controle de terceiros, ele serve muito bem. E o Pierre diz isso. Se a gente aprender a olhar para o digital como uma ferramenta ampla, que traz vários acessos, muitas possibilidades, mas que precisa também ter um controle, que precisa também ter um olhar cauteloso sobre o que estamos pesquisando, o que estamos vendo e o que estamos fazendo com essas informações e com isso tudo que a gente tem acesso, né? Até tu estava falando de que as pessoas usam a internet para tudo. A próprio chat, hoje em dia, as pessoas usam até como psicólogo, né? Exatamente. Converso com o chat com o psicólogo. Sim, fazem pergunta, né? Fazem pergunta, Não, as eles pessoas se apaixonam por ele. Tu é uma, né? Não, eu amo ele pelo tanto que ele me ajuda, eu não como uma paixão platônica, não. Eu tô dizendo que sim, efetivamente tem pessoas que acreditam que lá do outro lado tem alguém que tá te respondendo. e te encantando dessa forma, né? Pois é, esses dias eu escutei uma mulher falando que ela faz sessão de terapia com o chat. Eu fico, gente, que é isso? Que mundo chegamos. Que mundo chegamos, né? Então, na verdade, tem que usar a internet, como você falou, para aprender, né? Como uma forma de aprendizado e não só de entretenimento. Né? A família como uma ferramenta. Né? E até assim, as crianças, né? Principalmente os adolescentes, né? No caso dos meus filhos, eu digo, né? Vão conversar com as pessoas, chama os amigos para vir aqui em casa. Mãe, mas eu tô conversando com eles todo dia, né? Então eles fazem a chamada ali pelo celular e estão jogando. Estão interagindo? Sim, mas falta o contato, olho no olho, né? Aquela pausa para se xingar, talvez, mas assim, estando próximo, xingando realmente a pessoa e não o aparelho, né? Porque às vezes eles falam tanta bobagem ali, ou xingam mesmo aquele aparelho, que eles não dão bola para aquilo, como se fosse algo frio, digital, não fosse humano, né? Que a outra pessoa não tivesse sentimento que está do outro lado. Sim. Né? E às vezes acaba machucando o outro sem também querer fazer, né? Sim. É porque a internet trouxe pra gente esse mundo, né? Trouxe pra gente a sensação de terra sem lei. E na verdade não é. A gente é que interpretou errado, a gente é que tem interpretado errado, né? A gente tem agora acesso àquilo que não tínhamos há alguns anos, né? Se a gente parar para pensar, 2014 e 2015, nós não tínhamos todos os acessos que a gente tem agora. 2020 trouxe possibilidades de acesso.
O que acontece, especialmente para as crianças e para os adolescentes? Nesse processo de criação da sua identidade, com esse mundo todo na palma da mão, essa sensação, essa falsa sensação de liberdade, de que eu posso tudo, de que tudo que eu disser, não tem ninguém que vai retribuir mesmo, ela foi ficando mais presente, ela veio vindo mais para perto da gente. E na verdade não é, tanto que se a gente olhar para muitos países de primeiro mundo hoje, estão proibindo o uso dessa ferramenta, estão restringindo as redes sociais, estão restringindo o acesso a chats de voz e escritos, exatamente por isso. Porque na verdade, se a gente olhar para o contexto educacional, faltou uma educação digital antes de inserir a ferramenta, né? A ferramenta veio, a gente acessou, a gente aprendeu, gostou do que viu, mas a gente não aprendeu a usar, né? Tanto que o próprio celular, se a gente for olhar quantos aplicativos tem ali que a gente desconhece, que a gente nem sabe que existe, que poderia servir para o nosso benefício, mas a gente acaba não usando, porque acaba se fechando para isso. As redes sociais, os contatos, os acessos, entretenimento e diversão, e não olha para a funcionalidade. Então deixou de ser uma ferramenta para se tornar nosso companheiro, nosso parceiro, aquilo que atribui para a gente uma falsa sensação de felicidade, né? Daquilo que é momentâneo, é rápido, eu consigo logo o que eu quero. E com o ser humano não é assim, né? O ser humano é diferente, eu preciso dialogar, aprender, conhecer, conversar, conquistar, exatamente. E é triste porque tem muita gente que quando sai de casa esquece o celular e fala, nossa, parece que eu esqueci um pedaço do meu corpo, parece que eu esqueci um pedaço de mim em casa, né? Que não consegue realmente conviver sem ter a ferramenta, sem ter ali na palma da mão o tempo todo a possibilidade de... Vai que alguém tá me procurando e eu deixei em casa. Vamos pro bloco. Acompanhamento e diálogo. Hoje os filhos aprendem muito fora da sala de aula, especialmente nas redes sociais, que foi o que a gente falou até agora. Qual é o papel da família em acompanhar, orientar e dialogar sobre os conteúdos que as crianças e jovens consomem diariamente? Eu uso sempre como base a palavra diálogo, conversar. E se interessar, mostrar interesse, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos já na fase da adolescência, outra com 10, então ainda muito criança, ainda entrando na fase da pré-adolescência. E eu já sinto a grande diferença entre os interesses e aquilo que uma gosta e aquilo que a outra gosta de acessar, de buscar, enfim. Mas o diálogo, a conversa, conhecer o seu filho, saber o que é interesse, o que ele está buscando, o que ele está pesquisando, né? E para isso eu uso uma palavra que todo mundo detesta, mas eu gosto de dizer que é fiscalizar. Nós somos, o nosso papel de adulto, de mãe, de pai, de familiar, né, de pessoa responsável, é de ser fiscalizador também. Então, por exemplo, minhas filhas não têm senha de acesso nos aparelhos que elas usam. Não tem senha porque a gente tem que ter o acesso livre e a gente vai abrir, vai olhar o histórico de pesquisa, vai olhar o histórico de conversa, né? Há um ano e meio agora, minha filha mais velha tem acesso ao WhatsApp, então eu olho as conversas, a gente sabe quem são os contatos, a gente abre a lista de contatos, a gente olha por várias questões, né? Mas a gente sempre conversou isso com ela, de que essa é uma questão de segurança, né? Ela tem a privacidade dela no contexto daquilo que é para a idade dela. Celular não exige privacidade, porque o celular traz um mundo de fora para dentro de casa que precisa ser olhado com muita atenção e com muito carinho, né? Eu entendo que a palavra fiscalizar vem no sentido de muito mais propor segurança, propor limite, para que quando tiverem condições e idade, façam escolhas com responsabilidade. O que não quer dizer que eles não vão acessar coisa errada, o que não quer dizer que eventualmente não vão abrir uma página que não deviam, um conteúdo inacessível, um conteúdo que não deveriam ter acessado, mas aí vem a questão da responsabilidade. Se acontecer, vai saber que é errado, vai saber que é inadequado, vai trocar a página, vai buscar outro link de acesso, vai ter consciência de que acessei algo que não devia, né? E eventualmente vai vir procurar, vai dizer, vai contar o que aconteceu, né? Vai vir apavorado, já aconteceu várias vezes, né? Olha o que abriu aqui, não era para ser isso, né? Porque eu acho que o diálogo faz essa abertura, traz essa proposta, né? Confiança. Exatamente. E existem aplicativos que tu consegue ver, né? Tipo, Rastrear, mas é que espelhar o celular não tem? Um aplicativo que tu consegue espelhar o WhatsApp, o que a criança vê?
Eu não sei se o WhatsApp dá. O Google eu tenho a mesma página que o Vini. Então, o que o Vini acessa no Google eu sei. Mas o WhatsApp acho que não tem esse recurso. Eu acho que ainda não, também desconheço. Talvez só no computador, né? Isso. Se tiver o WhatsApp aberto no computador, daí consegue acessar. Sim. Mas tem um diálogo aberto, como você mesmo colocou, assim, e você deixa o seu filho, como posso dizer, seguro de vir conversar com você, né? Você não penalizando, confortável, você não penalizando, você não criticando cada vez que ele vem conversar contigo, e ele tem essa segurança, ele acaba te contando, ele acaba trazendo, e você, quando aconteceu, não faz aquele escândalo, né? Ah, não, tudo bem, vamos ver o que houve, né? Vamos conversar sobre o que apareceu, né? Então, dar esse suporte, acho que também é importante. Mas eu acho que também tem aquelas pessoas, aquelas mais espertinhas, mais safadinhas, que elas que é a mesma coisa. Burlam, né? Que a mãe fala, não vai brincar em tal lugar. Ela vai lá e brinca onde que não era pra ir. Então, como às vezes pode entrar alguma coisa diferente e querer, eu vou ver o que é, depois por isso que o monitoramento que é o importante, né? Também, além do diálogo. E outra coisa, você acha legal os pais darem tempo de uso do celular, da TV, do computador, tipo, você vai definir um tempo, você vai poder ver o celular das 8 às 9 da manhã, por exemplo, né, que é isso da tarde. Eu acho que é essencial. E isso pode ser combinado com a criança, inclusive, né? Lá em casa a gente não coloca o horário, a gente define o tempo de uso. E aí elas escolhem o momento que elas vão usar. Então, durante a semana, dias de aula, dias normais, letivos, elas têm 1 hora de uso, né? Então, elas vão escolher se querem usar à tarde, se vão usar à noite, se vão fazer a tarefa da escola primeiro e depois usar, fica livre. Mas quando terminou a 1 hora de uso, a gente não repõe, usou o tempo. Então, a gente sempre fala, use com sabedoria, né? Dentro daquilo que você entender, agora eu quero me divertir e vou usar. Porque a gente não pode também esquecer que para essa geração eles nasceram na tecnologia, com acesso a tudo isso, então para eles é extremamente importante, né? E a gente como adulto se perde quantas vezes no uso, não tendo restrições, né? Então eu acredito que é importante sim, eu sugiro inclusive que os pais eventualmente tenham isso, de acordo com a idade pode diminuir ou aumentar o tempo de uso, né? Cada família também precisa se organizar dentro da sua realidade, da sua rotina, mas eu entendo que é extremamente importante. Porque se perde, né? 15 minutos, era só 15 minutos, de repente você virou 45, virou 1h30, 2 horas, e você não viu esse tempo passar. Então, imagina eles, né? Com todas as possibilidades que tem. Então, eu entendo que sim, se puder fazer uso de um aplicativo, né? Lá em casa a gente tem o hábito de usar o Family Link, todos nós temos compartilhado, agenda compartilhada, a gente tem assim, essa coisa da conversa, mas ao mesmo tempo vai fazer a busca lá no histórico para ver que aplicativo está baixando, o que está vendo, o que está assistindo, o que está pesquisando, né? E há 2 semanas a gente foi surpreendido, minha filha mais nova é muito esperta na tecnologia, ela tinha pedido para assistir uma série que não era adequada para a idade dela, e eu já tinha dito, olha, acho que não é adequado porque vai ter algumas temáticas na série que você não vai entender agora. Então, quando você tiver a idade apropriada, você pode ver a série. E aí a gente sentiu que ela estava muito tempo sozinha, com o celular no quarto. E aí eu perguntei e ela falou, não, é que tá muito quente, aqui no quarto tá mais fresco, enfim. Quando a gente conversou mais de perto, assim, acho que a gente precisa pegar o celular, a gente descobriu que ela tinha baixado um aplicativo que burla o Family Link e que ela podia assistir séries de acordo com aquilo que ela tivesse vontade, sem a gente ser notificado. Não era uma série tão grave assim, mas a gente já tinha tido essa conversa de que não era adequado para a idade. Então a gente teve que chamar de novo, conversar, fazer aquilo que todo pai e mãe deve fazer. Nesse momento você está de castigo, sem acesso às telas, sem acesso às redes, porque você não soube aproveitar a liberdade que teve. Então a gente vai voltar a fiscalizar, vai ter que voltar a olhar, baixar todos os aplicativos para ver o que você está assistindo, né? Então assim, mesmo a gente fazendo tudo isso, a possibilidade de eles extrapolarem é muito grande. Então por isso que é tão importante o diálogo, né? Essa troca, essa conversa, e que ela se sentiu à vontade depois para dizer, eu estava assistindo a série, porque eu queria muito assistir a série, porque tá todo mundo assistindo. Aí a gente tem que voltar a dizer aquilo que a nossa mãe dizia. Você não é todo mundo. Dói no coração, Dói. né? E a gente só entende essa frase depois que a gente é mãe. Exatamente, exatamente. Quando você diz. Exatamente.
Vamos então para o bloco 4, segurança digital. A gente já estava falando um pouquinho sobre isso, né? Mas especificamente sobre a questão da exposição excessiva, do bullying que pode existir, né, no acesso digital, esses golpes online de grupos ou, né, de pessoas que entram em contato, ou com conteúdos inadequados. O que você acha que as famílias precisam saber para proteger, talvez, os filhos de todas essas opções, né, de riscos que podem correr? Eu acho que pesquisar, entender, saber, conhecer os gostos do filho para saber quais são os perfis que ele vai eventualmente pesquisar, eventualmente acessar, né? Ter controle sobre as redes sociais, eu acho que isso é primordial, assim, saber o que o seu filho oficialmente tem de rede, quais são os acessos, quais são os contatos, né? O que ainda não quer dizer que é 100% segurança. Manter o diálogo sempre. E esses aplicativos de restrição, de contenção, eles são fundamentais. Acho que é a melhor forma de proteger, porque ali você consegue acompanhar o que o seu filho está fazendo no mundo virtual, né? Porque às vezes você pergunta para o seu filho adolescente, o que você fez lá? Ah, eu joguei online. E é isso, vai ficar nisso, né? Então, acessando o aplicativo e vendo o que ele está acessando, que tipo de jogo online, qual o conteúdo, eu acho que fica mais fácil de buscar esse diálogo. E uma coisa que eu acho primordial, mostrar interesse. Exato. Mostrar interesse. Quando ele vem te dizer, eu vi esse vídeo, ouvir o que ele está dizendo. Porque às vezes na fala dele vem muito conteúdo implícito na fala que ele não está dizendo, mas ele está demonstrando. Então a questão de preconceito, de cyberbullying, de conteúdos que mexem com a questão emocional dele, com a própria insegurança, vão vir nessas falas do vídeo que ele está te contando, ou de uma situação específica que está te falando, e ali ele vai coletando informações de como você vai reagir se ele quiser te contar alguma coisa, ou se eventualmente ele participou de alguma atividade, ficou na dúvida se aquilo podia ou não. Então acho que mostrar interesse, né? Porque muitas vezes eles falam coisas pra gente, a gente faz mas a gente não tá ouvindo, a gente não tá prestando atenção. Então mostrar o interesse, ter aquele momento da troca. Então me mostra esse vídeo, vamos ver juntos, né? Esse tempo que é necessário para os nossos filhos, ele tem que ser dado no olho a olho, mas também no mundo digital, né? Até tu perguntar, né? Filho, tá jogando tal jogo. Como é que é esse jogo? Isso, né? isso. O que passa nesse jogo? Eu vi que tu tava falando lá com fulano, enfim, sobre o jogo que você trocou de roupa, fez não sei o quê. O que isso acontece? Por que é assim? Mesmo que tu não entenda nada sobre aquilo, mas tu tá fazendo de conta, digamos assim, que tá se interessando sobre aquilo, né? É isso que é importante, né? Porque depois, mesmo que na hora ele não dê muita bola, em outro momento ele vem e te fala, mãe, troquei a roupa do meu boneco, o que tu acha? Isso. Né? Troquei a camisa, tu acha que essa fica melhor, essa fica melhor. Né? Então eles acabam vindo, mesmo com coisas que às vezes parecem banais, mas que faz toda a diferença no contato, no convívio, no diálogo do dia a dia. Que é muito mais importante do que proibir. Proibir não vai fazer grandes diferenças. Então a tecnologia pode afastar, mas também pode aproximar, né? Sim. Tem alguma outra dica na prática que você daria para ter momentos de qualidade da família, né, em cima da tecnologia? Eu acho assim, assistir uma série juntos, conversar sobre essa série, entender a ferramenta, buscar saber o que é possível fazer, o uso do celular. Quantas vezes a família está toda sentada junto na sala, mas está todo mundo usando o seu próprio celular, né? Então descobrir quais são as ferramentas que podem ser usadas em conjunto. Como a gente fazia eventualmente com os nossos pais, né? Sentar para assistir um filme e conversar sobre aquilo. Sentar para ver uma novela e conversar sobre aquela novela. Saber quais são hoje os ícones de interesse deles, né? Quem são hoje os ícones de beleza que eram na nossa época e que hoje são diferentes? O que mudou? O que faz diferença hoje para eles, né? Vídeos do YouTube, compartilhar vídeos. Eu acho muito importante quando a gente compartilha conteúdo com os nossos filhos e os nossos filhos compartilham conteúdos com a gente, né? Acho que esse olhar vai exigir da gente que a gente também se dedique para essa educação digital dos nossos filhos, que também nos insere, né, no mundo deles, na realidade deles. Como a gente faz uso dessa tecnologia com base no que a escola traz para a gente, com as próprias ferramentas que a escola traz para a gente. Como que eu consigo trabalhar isso com o meu filho, usando o portal do colégio, as coisas que o colégio manda, trabalhando isso assim.
Eu acho que também vem na troca e no diálogo, né? A questão de acessar o portal da escola, junto com ele, descobrir, porque eles aprendem muito mais rápido do que a gente, né? Inclusive, descobrir quais são as tarefas online, que momento meu filho gosta de fazer, em que momento eu posso olhar essa tarefa, né? Eles vão usar o chat GPT para fazer tarefa, então orientar que o chat seja usado de uma forma muito mais para verificar a tarefa do que para fazer a tarefa por você, porque a ferramenta não substitui a construção do conhecimento, o nosso pensar, o nosso fazer, né? O nosso cérebro, né? Então a ferramenta tem que ser usada a nosso favor. E não adianta a gente achar que eles não vão usar, eles vão usar, né? Eles usam o Google para fazer foto e encontrar a resposta da tarefa, que isso não seja então algo assim, olhado com um olhar negativo, que isso seja visto assim, usa a ferramenta para verificar depois que você tentou fazer a tarefa, né? Faz primeiro do teu jeito, depois verifica. Porque eventualmente na sala de aula a professora também não vai conseguir corrigir todas aquelas tarefas. Então, verificou, olhou, viu outras possibilidades de respostas, né? Então, olhar sempre para a ferramenta, para o portal, para o acesso ao chat, para o acesso à foto do Google que vai trazer a resposta, como uma possibilidade para mais conhecimento, para expandir, para ampliar, para trazer outros olhares, outras possibilidades de resposta, e que seja visto isso como algo que vai acontecer, mas então se vai acontecer que seja feito da forma adequada, né? Eu acho que é importante também ensiná-los que eu tirei a foto, coloquei no Google, vai ter lá o Braille ou vai ter um outro mundo da educação, ou Brasil, escola, enfim, e tem que comparar as respostas, né? Porque nem sempre a resposta está certa, nem sempre o chat está correto, né? Então você procura no chat, você vai procurar em outro momento, em outro lugar também, porque às vezes o chat GPT está errado. Sim, né? Isso é o que a gente fazia antigamente com os livros, né? Exatamente. Porque querendo Procurava ou diferentes não, opiniões para criar a própria resposta. querendo ou não, antigamente a gente também fazia plágio. A gente abria a Barça e copiava, né? A única diferença é que a gente tinha que ler para procurar. Hoje eles fazem Ctrl+C, Ctrl+V, né? Sim. Então eles acabam não fazendo a leitura do assunto. Sim. Mas querendo ou não, era a mesma coisa, Sim. né? Então assim, mudou a forma, mas não o que é feito. Então isso é importante orientar, eu acho, né? Porque assim, a gente quanto professor orienta, mas às vezes a família não tem essa base, né? É isso que você falou de verificar em mais de uma fonte de informação, isso serve para tudo, né? Mas especialmente para a questão da tarefa, olhar mais de uma vez em lugares diferentes, em espaços diferentes, né? A gente não tinha tantos acessos assim, né? A gente olhava e o que a Barça dizia era verdade absoluta. Eles têm, né? Aprender a olhar também com um olhar crítico a opinião dos outros, o que os outros pensam, o que os outros dizem. Acho que são várias formas, sim, possíveis de a gente orientar o uso da ferramenta, né, da tecnologia como uma ferramenta. É isso aí. Então, em resumo, a inteligência artificial, a tecnologia, ela já faz parte da vida dos estudantes, dos jovens, sim. E as famílias, elas realmente precisam saber, então, equilibrar o uso, né, o uso dessa tecnologia, dessa ferramenta, sem substituir, de fato, o esforço, o pensamento, tudo aquilo que nós precisamos executar como seres humanos. Né? Isso. Mas o que controlar e educar é preparar para a vida. Como ajudar as crianças e os jovens a desenvolver autonomia, responsabilidade e consciência digital para que saibam fazer boas escolhas, mesmo quando não há o adulto por perto. Educar na era digital, sem dúvida, é um desafio coletivo. Ninguém tem todas as respostas, mas conversas como essas ajudam todo mundo e estamos lembrando que não estamos sozinhos, né? Então, obrigada, Luciana, pela clareza, pelas palavras, né, por esse tema que gera tanto medo, ao mesmo tempo dúvidas, insegurança em toda a família, né, que a gente não sabe muito bem como lidar. Então, teve muitas falas que calmam o nosso coração. Exato, e sair daqui, né, o pessoal que está assistindo também sem esse sentimento de culpa, entender que existem alternativas com todas essas dicas que você trouxe, para que eles possam orientar os filhos, as pessoas próximas, né, sem esse sentimento de culpa e entender que existem caminhos de como usar toda essa tecnologia a favor. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com a sua família, educadores, com todo mundo, para quem você acha que de repente vai fazer sentido, né, também. Porque educar não é simples, né? Mas quando a gente conversa, troca as ideias, tudo fica mais fácil. Então, muito obrigada, Lu, obrigada a todo mundo, porque todo papo entre irmãs vira assunto de podcast. Tchau!